Uma boa noite a todos. É muito bom retornar à igreja e hoje poder louvar o nome do Senhor por mais um ano que se passa e também de muito trabalho ali com os meninos do Chute Certo, né? Eu sei que alguns estão vindo ainda. Um passou por mim dizendo: professor, eu vou lá buscar o restante. E eu quero então fazer uma oração, iniciando assim esse culto a Deus nessa noite. E em seguida nós estaremos fazendo uma leitura bíblica, onde o Senhor nos diz um pouquinho a seu respeito. Mas eu quero convidá-los a fechar os olhos e abaixar a cabeça. Grande Deus, santo é o teu nome. O Senhor é altíssimo. O Senhor é o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Não há outro Deus além do Senhor. Basta olharmos para cada detalhe da sua criação que nós iremos entender um pouquinho como o Senhor é grande e poderoso. Nós também agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite para te agradecer pelas nossas vidas, pela vida também dos irmãos da nossa igreja, pela vida também dos meninos e de suas famílias ali do Chute Certo, porque nós reconhecemos que tudo vem do Senhor. Até mesmo aquelas aulas de escola, de futebol, provém do Senhor. E por isso nós te agradecemos e nos alegramos, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossa vida, Pai. E por isso nós te rendemos graças e nos achegamos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você a ler comigo um texto no Salmo 95. Vou pedir algumas irmãs daqui da igreja que possam me auxiliar com alguns meninos que estão aqui. Talvez nem todos possuem uma Bíblia, né? E se alguém puder sentar juntinho, só para podermos fazer essa leitura bíblica do Salmo 95. Está escrito assim, eu vou esperar um pouquinho. Está escrito assim, até o versículo 6, Salmo 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O salmista aqui ele nos fala um pouquinho de quem é esse Deus que nós essa noite nos apresentamos. E ele também nos faz um convite de nós nos curvarmos, de nós humilharmos diante desse Deus. É um Deus criador, um Deus forte, tudo de bom, como alguns meninos lá no projeto dizem. E nesse momento nós vamos então ficarmos de pé, pois vamos cantar um corinho bem conhecido. Eu vou pedir ao reverendo Antônio também para me ajudar. Ele canta muito bem, e eu não canto quase nada. Aquele corinho, grande ao Senhor, eu sei que todos conhecem,
esse corinho. E os nossos visitantes fiquem à vontade, tá bom? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Quero aproveitar o momento para agradecer também a presença dos nossos craques, né? Ou quase ainda, né? Estão sendo preparados. Eu vou pedir que fiquem de pé, que os irmãos aqui possam conhecer um pouquinho. Não precisem ficar acanhados, não. Eu sei que não são tímidos assim, não. Isso. Isso é um pouquinho dos nossos meninos. Podem sentar, por favor. E a gente tem notado que ao longo desses 3 anos que eu estou ali, né? 3 anos e pouquinho, alguns deles estão deixando de ser meninos e se tornando homens. Nem é. Como cresceu, como tem crescido esses meninos. E assim também foi um dia o que aconteceu na minha vida. E hoje nós chegamos mais um final de um ano de treino, de aula, de muito bate-bola, não é? De muitos gols. Mas pensando um pouquinho a respeito de como jogar bem faz parte da nossa vida, eu gostaria de compartilhar uma história que uma vez uma pessoa me contou quando eu era ainda jogador de futebol profissional. Quem olha para mim assim hoje não me vê isso. Eu não me vejo mais assim hoje, brincando com um dos meninos ali, né, Gilberto Silva, os meninos falaram, olha, para quem foi profissional um dia, parece que nunca jogou futebol. Mas o mais importante na nossa vida, eu aprendi que existem 3 chutes bem certos que nós precisamos treinar bem e aprender bem. Eu fico imaginando alguns garotos ali na escolinha, principalmente quando nós vamos fazer um momento final do treino, o que nós fazemos geralmente? Os pênaltis, né? E eu fico observando que alguns rapazes, alguns menininhos, eles vão bater o pênalti, e aí o professor Márcio sempre ensina uma coisa. Tem que bater como? Bater bem. Não bate no meio do gol. Ou seja, que a direção ali pode ser que você não consiga fazer o gol. Resumindo, na vida também nós precisamos acertar o nosso chute certo. Precisamos ter o nosso chute também, tem que ser um chute certo, certeiro. E eu quero então essa noite contar uma história que foi me contada ainda quando eu morava em Timóteo, depois fui para o Rio de Janeiro. E essa história me mostrou como eu posso, a minha vida inteira, acertar um chute bem legal. E é essa história que eu quero contar para vocês. E foi a melhor história que eu já ouvi na minha vida. Talvez vocês nunca, dos meninos do chute certo, ouviram uma história como essa. Ou se ouviram, não deram o valor que deve ser dado. E como base para essa história, tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que marcou muito a minha vida, e que transformou completamente a minha vida, que está lá em João 3,16. Não sei se você conhece, se você tem uma Bíblia aí, mas João 3,16 está escrito assim, eu sei de cor porque foi o versículo mais lindo que eu já aprendi e que marcou a minha vida. Está escrito assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. Porque Deus amou você de uma maneira incomparável, que você não consegue entender, que Ele enviou o seu Filho Cristo para morrer no seu lugar. E se você estiver bem afim, Ele vai te dar um presente tão grande, que é a vida eterna. Mas com esse versículo, nós podemos aqui aprender 3 chutes importantes. Se você deseja ser um rapaz, uma pessoa que consiga jogar bem
o jogo da vida, você tem que aprender essas 3 lições. E a primeira lição que nós vamos aprender, e que eu um dia aprendi e que mudou a minha vida, é essa aqui, ó. Em primeiro lugar, é que Deus, lá no início, no lugar chamado Éden, Ele criou todas as coisas perfeitas. Você já consegue imaginar uma pessoa criando coisas perfeitas? Por exemplo, para que uma pessoa possa criar um automóvel, ele tem que ter materiais, não tem? Tem ou não tem? Ele consegue fazer assim, ó, o carro aparece ali, pronto? Não. Ele tem que ter aço, ele tem que ter borracha, ele tem que ter máquinas operando para que ele tenha a matéria-prima para chegar e criar o automóvel. Mas como nós acabamos de ler aqui, esse Deus que se encontra na palavra de Deus, que se encontra neste livro, talvez você tenha na sua casa, e quem sabe você nunca abriu. E este livro nos fala de um Deus que criou coisas fantásticas. Quer um exemplo? Esse Deus criou o sol. Você sabe o tamanho do sol, Yuri? Eu não sei, eu sei que ele é muito, mas muito maior do que a própria terra onde nós moramos. E a Bíblia diz que esse Deus, ele criou o sol. Ele criou o oceano. Eu sei que neste momento há muitos mineiros a caminho do mar para passar a virada de ano, praia, sol, caranguejo, peixinhos. Mas você já parou para pensar? Foi um único Deus que criou também o imenso mar. E ele não precisou de ter nada em suas mãos, apenas ele disse e tudo veio à existência. E o mais legal de tudo isso é que a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas perfeitas, maravilhosas. E criou também a raça humana, Adão e Eva, e os colocou no jardim como, mais ou menos assim, como está projetado, para que eles pudessem ali viver, cultivando, cuidando daquele jardim e, além de tudo, relacionando com Deus, conversando com Deus, porque eles sabiam que Deus era quem os criou. Mas a Bíblia fala que uma coisa triste, muito feia, aconteceu nessa história tão perfeita, tão bonita, tão grandiosa, uma coisa chamada pecado. E eu quero perguntar aos meninos uma coisa: o que é pecado? Ian, o que é pecado, Ian? Tá fácil, né? Você já leu, né? Uma mentira é um pecado? É? Lá na escolinha, xingar aquela palavra é pecado? É. Desobedecer os pais é um pecado? É um pecado. E a Bíblia diz que essa coisinha chamada pecado fez uma coisa muito feia na vida do homem. O homem, ele foi criado branquinho, puro, perfeito, mas o pecado ele foi e manchou a vida do homem. E por isso, toda vez que você peca, você desobedece, fala uma mentira, cola na prova, a sua vida vai ficando assim suja, imunda. E não há nada nessa vida que consegue limpar a sua vida de novo. Só tem uma pessoa que vai conseguir fazer isso na sua vida. E um dia, quando eu vi essa história, eu não entendia muito bem, porque eu pensava em fama, pensava em dinheiro, pensava em ser reconhecido, ser famoso.
Pensava em ter pessoas atrás de mim pedindo autógrafo. Mas eu nunca imaginei um dia em pensar que o meu coração estava assim, ó, sujo. E como é sério quando o nosso coração está dessa cor assim, ó. Porque a Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito, mas Adão e Eva, eles caíram, eles desobedeceram a ordem de Deus, porque Deus diz assim: olha, o jardim, esse jardim lindo, há muitos frutos. Vocês podem comer de tudo, mas de uma certa árvore, vocês não podem comer do fruto daquela árvore. Mas eles preferiram ouvir a voz de Satanás, do diabo, e não deram ouvido à voz de Deus. E por causa disso, a Bíblia deixa muito claro que todos os homens que nasceram depois de Adão e Eva, eles trazem consigo uma herança. E sabe que herança é essa? Não é uma herança não muito boa. É uma herança, conforme está aqui ó, nesse copo, uma herança pecaminosa. É por isso que nós somos assim levados muitas vezes a fazer coisas erradas. É por isso que muitas vezes, quem sabe você que está aqui hoje nos visitando, lá da escolinha, é levado a envolver com drogas. Como isso é perigoso? É porque esse negocinho chamado pecado, como suja o nosso coração. Como suja. E tem um versículo aqui na Bíblia que diz assim, Romanos 3, 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas graças a esse Deus, é uma historinha rápida, mas graças a esse Deus que nos amou tanto, Deus se importou tanto comigo, com a sua vida, com o nosso coração sendo tão sujo assim por causa do pecado, e que a Bíblia diz então que Deus olhava para o nosso coração assim tão sujo, tão acabado, derrubado pelo pecado, que é isso que o pecado faz com o nosso coração, não mais limpinho, mais escuro, que Deus então ele procurou providenciar uma forma, uma maneira, para que o seu coração e o meu coração pudesse novamente ficar limpo. E a Bíblia diz então que o remédio para aquele coração tão sujo, tão caído, tão errado, é chamado de Jesus Cristo. E no dia que eu compreendi isso, eu percebi que a presença de Cristo no nosso coração é tão forte, tão poderoso, tão milagroso, que quando Cristo entra na nossa vida, Ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele limpa o nosso coração de novo. Ele transforma aquele coração que era tão sujo, tão inclinado a fazer coisa errada, a ser novamente um coração puro, um coração que agrada a Ele novamente. E o mais importante ainda é que Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para limpar esse coraçãozinho sujo, e deixando esse coraçãozinho assim limpo de novo, Ele nos mostra uma promessa futura que vai acontecer. E sabe que promessa é essa? É uma promessa de passar a eternidade no lugar chamado céu, com a pessoa de Cristo. Aí eu gostaria de perguntar para você aqui essa noite: tem um presente maior do que esse? Alguns meninos já não são mais meninos, são rapazes. Daqui a pouco estão completando 20, 25, 30 anos, casam, assumem uma profissão,
vão ficar velhos, e vai chegar um momento que nós vamos ter que pensar nisso aí, ó. Onde vou passar a minha eternidade depois que eu morrer? Nós não pensamos nisso, não pensamos não? Para pensar um pouquinho. Você já pensou que a sua vida aqui nessa terra, ela é rápida demais? Não é, skatista? Não é? Não, o meu filhinho está ali no colo da minha esposa, 1 mês e alguns dias. Daqui a pouco passa rápido, ele está já correndo, faz 1 aninho, faz 2, daqui a pouco já é um rapaz, já é um homem. Mas como a nossa vida passa rápido. Mas o mais importante é esses 3 passos, esses 3 chutes mais preciosos da vida. É de reconhecer que existe um Deus que criou todas as coisas muito lindas, perfeitas, boas, mas aquela coisinha escura, chamada pecado, sujou nosso coração, nos distanciou de Deus, nos matou diante de Deus. Em terceiro e último lugar, é pensar que Jesus Cristo, Ele vem e faz isso na nossa vida. Ele nos transforma, Ele limpa o nosso coração e nos garante que um dia, quando passar deste mundo para o outro, nós vamos morar com Ele lá na eternidade, num lugar chamado céu. E não se engane, por favor, você aprenda uma coisa, meninos do chute certo. Não existem vários caminhos para se chegar até a Deus. Não existem vários caminhos para se chegar até o céu. Mas existe um único caminho. E esse caminho é que está também escrito na Bíblia, que diz assim: Jesus, Ele disse, eu sou o caminho até o céu. Ele é o único. Não há outro a não ser Cristo Jesus. E eu gostaria que você então pensasse um pouquinho sobre essa história. Porque essa foi a história, embora simples, embora pareça muito bobinha, mas foi uma história que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. E que também pode transformar, quem sabe, a vida de algum de vocês aqui. Ano que vem não estarei mais com vocês. Vai ter um outro professor, gente boa, mais fortinho do que eu. Mas ele vai estar também, todos os treinos ali, tentando transmitir essa história simples, mas uma história preciosa, chamada Jesus Cristo. E somente Ele pode mudar. E limpar o coraçãozinho de vocês. Eu gostaria que vocês guardassem no fundo dos seus corações essa história que um dia eu ouvi e que agora vocês acabam de escutar também. Que Deus abençoe a vida de vocês. O chute certo vai continuar. Vai ser conduzido da mesma forma ou até de uma forma melhor como tem sido. Mas eu vou estar torcendo para que alguns ou a maioria de todos vocês possam aprender, possam caminhar, possam ter um chute certo, como nós acabamos de ouvir essa noite. Ok? Eu quero chamar a Viviane. A Viviane, pessoal, do chute certo. Esta jovem senhora, ela é responsável por uma turma de senhoras aqui da igreja. E a gente chama então essa turma de senhoras, que essa senhorita aqui é a responsável, elas prestarão uma homenagem agora ao professor de vocês por 4 anos. Foi isso? Quase 4, né, Márcio? Tá bom? Então agora o professor de vocês será homenageado. A honra é minha, é nossa, é a honra da SAF. É com muita alegria, viu,
que nós agradecemos por todos esses anos que você esteve aqui, colaborando, sempre presente conosco, a sua esposa também, né, participando das atividades da SAF, sempre com muita disposição. E, como a Shirley falou, ficou muito claro para todos nós o seu esforço, a sua dedicação e a sua boa vontade, respondendo a um chamado de coração. Então, fica para você esse versículo de 1 Timóteo 6, versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Amém? Obrigado. Eu quero deixar aqui a minha gratidão à Sexta Igreja. Eu creio que já o próximo domingo nós estaremos ainda aqui na sexta juntos, mas a partir de então estaremos em uma outra igreja servindo ao Senhor. Mas estaremos não dizendo adeus, mas um até logo, né? Nós estaremos juntos. Inclusive, quero convidar a igreja, embora eu ache um pouquinho difícil contar com a presença de muitos irmãos, essa sexta-feira será a cerimônia da minha ordenação na cidade de Dom Cavate, na igreja presbiteriana lá da cidade. Mas eu conto com as suas orações, conto com o apoio dessa igreja, em que eu e Ana aprendemos a amar, aprendemos a respeitar e aprendemos também a caminhar junto, né? Levo aqui o meu carinho, um apreço por todos vocês e só faço um pedido, que cuidem desses meninos, né? Até deixo um desafio para o pastor Antônio de fazer aqui, o próximo ano, o encerramento, num domingo à noite. É uma ideia. Domingo à noite, que tal? Para que a igreja possa saber mais sobre esses rapazes, esses meninos, que são preciosos, são valiosos. Eu tenho visto como Deus guardou a vida deles nesse ano, livrando de perigos, de drogas, né? E são minutos que nós passamos ali, 2 horas durante a semana, mas foram preciosas, onde nós aprendemos a respeitar uns aos outros, a ganhar a amizade uns dos outros, né? O carinho de cada um deles, né? Eu até brinquei com alguns, dizendo assim, que não é apenas futebol. Futebol não é tão difícil aprender, tá? Futebol não é tão difícil. Mas o desafiador é ganhar o carinho, a amizade, né? E isso eu acho que não tem preço. Então, deixa aqui o meu muito obrigado a todos vocês, né? E nós vamos nos ver mais ainda, ok? Obrigado, pastor. Márcio, eu quero, como pastor da igreja, e também em nome do conselho desta igreja, certamente em nome de cada membro dessa igreja, agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da Ana e também agora do Mateus. Certamente, muitas vidas foram marcadas pela vida de vocês, de uma forma especial e talvez muito particular a vida dessas crianças que cresceram, já são aí rapazes, conforme você disse, né? Muitos começaram aí, eu acho que com 10, 11 anos, já estão aí rapazes já. Quando eu, dias atrás, estive na escolinha, eu falei, gente, é escolinha de adultos ou de criança? Mas é porque cresceram e nós louvamos a Deus, então, pela vida de vocês, pelos ensinamentos, porque vocês ajudaram na educação dos filhos destas pessoas que estão aqui, os pais, e também ensinando algo precioso, que é a vida eterna
e também a vida presente, como estão levando. Então, que Deus possa te abençoar na igreja que você vai pastorear agora, vai estar aqui pertinho da gente, vai continuar morando no mesmo local. E o telefone será o mesmo, tá? Então, que Deus te abençoe. Eu gostaria de orar pela vida de vocês. Aninha, chega aqui. Mateus, vem aqui, por favor, também. Vamos ficar em pé, gente? Vamos agradecer a Deus pela vida deste casal e do Mateus, que será o próximo craque do Flamengo. Ok, pessoal? Não, do Galo. Então vamos esquecer esse daí, vamos. Senhor, nós te agradecemos pelo encerramento do projeto Chute Certo no ano de 2014. No ano que vem estaremos, Pai, juntos, pela graça do Senhor, se assim o Senhor nos conceder vida, saúde. Mas nesse momento nós te agradecemos pela vida do Márcio, que passou mais de 3 anos com esta turma, viu crescer, enfrentou junto com eles, os desafios desta idade que de fato é desafiadora para a vida dos pais, para a vida dos educadores. Mas obrigado porque certamente o Márcio ali também foi o porto seguro destes garotos. Foi o ouvido que eles precisavam para compartilhar as suas necessidades, as suas alegrias, as suas tristezas, como também os investimentos que pessoas estavam fazendo em suas vidas, porém de forma errada. Obrigado pelas orientações que o Márcio passou para estes, ó Deus, garotos, para estas crianças. Obrigado, Pai, pela caminhada do Márcio com esta turma. E nós suplicamos que a tua boa e poderosa mão continue sobre a vida do Márcio, da Ana e do Mateus. Que onde os teus filhos forem conduzidos pelo Senhor, o teu poder, a manifestação da tua glória, da tua graça e da tua misericórdia acompanhem a vida dos teus filhos. Que, ó Deus, assim como eles foram instrumentos de bênção para esta igreja, sejam também, ó Deus, na igreja que o Senhor colocou, ó Deus, para que eles possam pastorear e cuidar daquele povo. Oramos pela vida do Mateus, esse presente que o Senhor deu ao Márcio e à Ana Paula, ó Deus, no finalzinho agora deste ano, que o Mateus cresça nos caminhos do Senhor, que tudo que o Márcio, ó Deus, passou para esses garotos, como sendo filho dele também, filhos na verdade, o Márcio também ensine o Mateus, e a Ana também ensine o Mateus, para que cresça um menino, um adolescente, um jovem, um homem, segundo o teu coração. Muito obrigado, Senhor. Conceda a vida de cada família aqui, de cada garoto do projeto, de cada menino, um final de ano, ó Deus, abençoado. Que esse período natalino possamos refletir que foi o presente do Senhor dado a nós. Que também a virada do ano seja também, venha também uma expectativa de um ano, ó Deus, na tua presença. Muito obrigado pelo encerramento do projeto, pela vida do Márcio, que contribuiu e muito para esse projeto. Louvado seja o teu nome. Nós oramos agradecidos. Amém. Boa tarde. Qual é o nome da senhora? Geilde. Tudo bem, dona gente? Qual é o seu nome também? Ian. Ian. Tudo bem? Boa noite. Qual a importância do projeto para a vida do Ian e para a vida da senhora? Olha, eu acho o projeto uma importância muito grande. É um momento que os meninos se reúnem, onde eles podem jogar bola, mas sempre antes do jogo eles fazem uma oração, né, Ian? Eles fazem uma oração, então tem um conteúdo espiritual, isso é muito importante. E além disso, eles sociabilizam, uma vez por semana eles têm o compromisso de estar lá no horário certo. Então é uma forma, para mim é muito importante, como mãe,
é uma forma de meu filho estar aprendendo a ter compromisso com algo que ele gosta muito, que é o esporte, que é o futebol. Ian, qual que é a importância que você dá para o projeto? O que você acha da importância do Márcio? Te ajuda, ele conversa? É bom um projeto para você? Sim, tanto pelo desenvolvimento mental e pelo desenvolvimento de futebol, porque lá ele também dá muitas orientações, porque cada um lá, tipo assim, tem um sonho de, vamos supor, ser jogador de futebol. Aí outros tem também de diversas posições, aí ele ajuda a você se vamos supor, de você ter mais habilidade naquela posição, porque se você quer ficar naquela posição, ele te ajuda. E isso nos faz ter muita confiança, entendeu? Nele e também de ficar lá, porque ao invés de estar fazendo outras coisas, e também pode ser coisas erradas que a gente faz. Então você acha que é muito importante a presença dele, ele conversando, ele como pessoa, muito importante? Sim, ele ajuda muita gente, se importa muito, qualquer coisa que acontece ele já fala se tá bem ou não, se você tem que fazer isso, tem que chutar lá, tem que tocar mais. Aí às vezes ele dá até diminui o estoque, né, pra ninguém ficar fumando, pra pessoas tocar a bola. Muito obrigado. Tem uma coisa interessante que o Márcio fez com o Ian, que eu gostei muito. O Ian, ele cresceu muito depressa, ele fez 13 anos agora. E no início desse ano ele deu um estirão. Então o Márcio sempre falava para ele, Ian, tem consciência do seu corpo, do seu tamanho. Você tendo consciência do seu corpo, você consegue jogar melhor. Porque como ele cresceu muito rápido, então ele não tinha consciência de que ele já estava alto. E o Márcio chamava sempre a atenção dele para isso e eu gostei muito disso. Porque ajudou ele não só lá dentro do futebol, mas também fora. Anderson. Tudo bem, Sr. Anderson? Sr. Anderson, qual é a importância que o senhor dá para o projeto do Chute Certo, para a vida dos meninos, dos filhos do senhor, para o senhor também? Eu acho um projeto muito bacana, né? Eu acho que a forma que tem sido colocado para os garotos, o nível de avanço, muito bom. Tudo bem, Márcio? Boa noite. Quero fazer algumas perguntas sobre o projeto Chute Certo. Esses últimos 3 anos você trabalhou com os meninos, eu estive conversando com alguns pais, os pais elogiaram bem. Que importância que você dá para o trabalho que você fez? O que você vai levar desse projeto? O projeto Chute Certo a gente tem que entender também que não é apenas um projeto evangelístico, né? E nesse projeto evangelístico nós estamos abrangindo também o aspecto social, né? E como eu já estive conversando com o pastor e algumas irmãs, o fato da igreja ter esse projeto tem feito uma grande diferença na sociedade. Embora que muitas vezes nós não consigamos ver os frutos, mas uma coisa é certa, né? Coisas boas estão sendo plantadas, inclusive a semente do Evangelho, né? E ao mesmo tempo o Evangelho ele vai transformando, né, esses meninos, como também trazendo valores às famílias. Eu creio que no momento certo a igreja vai estar colhendo frutos, bons frutos. Só mais uma pergunta. O que você acha, o que você vai levar para você? O que você aprendeu? Você aprendeu muito com esse projeto? Ou então você teve muito mais a ensinar do que aprender? Uma coisa impressionante, porque você não apenas ensina, você também aprende, né? E legal porque nesses 3 anos que nós passamos juntos, eu fico vendo que foi trocas de valores, né, de poder aprender com muito deles, não algumas coisas que eles passam no dia a dia, mas de perceber o quanto eles também são meninos que têm seus valores, né? Às vezes nós que somos cristãos e queremos evangelizar as pessoas que estão aqui no nosso bairro, nós não pensamos que, embora são carentes da graça de Deus, mas são seres humanos, né? E alguns são pessoas que são meninos de grande caráter, né? E ao mesmo tempo
E isso falou meu coração, porque, como eu disse, é uma troca, né? A gente vai com o intuito de ensinar, mas aprende sempre alguma coisa preciosa. E eu aprendi que de alcançar o carinho deles, de ter o carinho de cada um deles, para mim foi algo de grande valor. Né? A gente quer demonstrar o carinho, mas quando nós recebemos o carinho, isso não tem palavras.